tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com as próteses mamárias e eu vou tirar algumas dúvidas e também contar algumas coisas que ninguém te conta sobre o silicone. Então, se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o final. Mas, antes de começar, eu quero pedir para você já se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, não esquece de ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para me ajudar, para me motivar a continuar postando aqui. Beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Para começar esse vídeo, eu já quero iniciar falando, gente, que o objetivo desse vídeo é trazer informação relacionado ao silicone, à prótese mamária, sobre algumas coisas que eu percebo que não é tão falado, embora hoje, né, comparado ao tempo que eu coloquei a prótese, já é muito mais falado. Mas ainda assim, quanto mais a gente puder espalhar essas informações, melhor. Porque eu acho que se você toma essa decisão, quanto mais informações você tem para essa tomada de decisão, melhor. E eu falo isso porque quando eu coloquei a prótese, eu tava entre 19 para 20 anos e eu confesso que eu não tinha muita informação. E talvez se eu tivesse essas informações anteriormente, talvez eu tivesse repensado essa decisão. Então a primeira coisa que sempre perguntam é a questão de valores. Eu coloquei a prótese pela segunda vez, na verdade, né? Então coloquei uma, fiquei 7 anos, precisei trocar. E isso eu vou abordar mais pra frente com vocês, o porquê que eu precisei trocar antes dos anos que dizem que a gente precisa, né? Mas enfim, em relação ao valor, na minha primeira colocação de prótese, eu paguei, eu não vou falar um valor fechado, gente, porque varia muito do médico, da avaliação, não vou citar nome de médico também, pra não ter nenhum tipo de problema, né? Então eu vou falar entre um valor e outro, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, a primeira colocação de prótese que eu fiz aos 19 anos, quase completando ali 20, foi entre 8 e 9 mil reais. E por que ficou um valor até considerado alto pro período? Porque eu paguei metade do valor à vista e o restante eu paguei parcelado, e isso gerou juros em relação à parcela, e por isso acabou ficando um valorzinho mais alto de quem vai lá e coloca à vista. Que foi o segundo caso para essa segunda colocação de prótese, que à vista ficou em torno de 9 a 10 mil reais, porque eu fiz mastopexia junto, tá? Então o valor acabou subindo um pouquinho. No parcelado eu nem sei quanto ficaria, mas à vista ficou entre 9 e 10 mil reais. Isso não inclui, gente, esses valores, não inclui o pós-operatório, tá? Como os sutiãs, as sessões de drenagem, enfim, todo esse pós-operatório não está incluso nesse valor. É só a prótese mesmo e toda a equipe ali que precisa. Segunda coisa que perguntam muito é se depois da amamentação a prótese fica igual. Gente, eu vou ser muito sincera, né? Eu coloquei a prótese, passou nem 2 anos, eu já tive a Sofia e eu amamentei. Os meus seios não caíram, não ficaram feios, nem nada do tipo. Mas dizer que ficou como antes é impossível. Por que que eu digo isso, gente? Porque eu tive muito leite, graças a Deus, né? Eu produzi muito leite e automaticamente, gente, fica excesso de pele, né? Então, assim, não ficou feio. Pelo contrário, assim, eu achei que ficou até mais legal, porque ficou bem natural, não ficou aquela coisa redondona. Então, pra mim, tava maravilhoso ainda, só que não fica como antes. Justamente por causa do excesso de pele, devido ali à quantidade de leite que eu tive. A minha experiência pode ser diferente da sua, mas eu tô dizendo a minha experiência, como eu falei no começo desse vídeo. Beleza? Outra coisa que também perguntam bastante é sobre a amamentação. Se tem problema pra amamentar e tal. A minha prótese, ela foi colocada por cima do músculo, a primeira, que foi quando eu amamentei, né, no caso. E eu não tive problema nenhum pra amamentar, gente, graças a Deus. Eu coloquei a prótese aqui por baixo dos seios, é um corte pequeno, a cicatriz ficou bem tranquila, graças a Deus eu nunca tive problema de cicatrização.
Então foi bem tranquilo, eu não precisei na primeira cirurgia remover bico do seio ou ter que fazer mastopexia, nem nada. Então pra amamentação, gente, eu não tive problema nenhum. Eu produzi muito leite, eu consegui super amamentar. A Sofia foi amamentada até 1 ano e pouquinho. E assim, processo normal, graças a Deus, foi bem tranquilo. Outra coisa que me perguntam bastante é sobre a sensibilidade nos seios. Desde a primeira colocação eu já perdi, assim, eu não vou dizer 100% da sensibilidade, mas assim, uns 70% eu com certeza perdi já na primeira colocação, tá? E após a mastopexia, enfim, a segunda cirurgia que eu fiz, eu perdi assim mais uns 10, então tem ali uns 20% da sensibilidade. Perdi bastante, é algo que não é muito legal, sabe, gente? Que, assim, quando você vai numa consulta, agora, como eu disse, né, agora tem muito mais informação aí, tem YouTube, tudo pra você pesquisar. Mas, na época que eu coloquei a prótese, cheguei no consultório, perguntei, né, se poderia ter algum problema e tal, que, assim, muito vago de informação, que eu também não havia buscado. E o médico falou que não, que poderia rejeitar, mas que rejeitaria, né, uma reação do corpo e tal. E que no meu entender, pela explicação, poderia ser uma coisa assim, coloquei, o corpo já rejeita e pronto, acabou. Em muitos casos, as pessoas, de fato, colocam e já sentem essa rejeição. No meu caso, demorou 7 anos, né? E mais pra frente eu vou falar pra vocês o que é essa rejeição, o que ela faz, enfim. Vamos para outro tópico antes de entrar nesse assunto, que é um pouquinho mais complexo. A questão da autoestima. Ter colocado silicone melhorou a minha autoestima? Gente, eu vou ser muito, muito sincera com vocês. Não melhorou a minha autoestima, tá? Porque a gente usa isso como uma desculpa, né? E teve até um outro vídeo que eu falo sobre autoestima, porque é algo assim muito visível na minha vida, sabe? É algo que eu vivi e às vezes a gente usa de muleta, eu vou ter uma autoestima melhor se eu colocar uma prótese, eu fizer uma cirurgia e só. Mas, gente, eu quero dizer pra você pensar com carinho no que eu vou te falar agora, sabe? Porque eu entendi com o passar dos anos, sabe? Com as cirurgias que eu fiz e com quem eu sou hoje, sabe? Deus tratou várias situações na minha vida e uma coisa que é muito fato, que é muito palpável hoje pra mim em relação à autoestima é que eu preciso saber quem eu sou, eu preciso estar bem comigo antes de fazer qualquer coisa. Porque se eu fizer essa coisa achando que isso vai resolver o meu problema, logo em seguida que eu melhorar isso, eu vou achar outro defeito em mim e não vai solucionar de fato o meu problema de autoestima. Então, se você não tá com a tua autoestima boa, né, por N motivos, às vezes o fato de não ter seio, ou o fato de ser mais gordinha, ou muito magrinha, eu também tinha muito problema de autoestima em relação a ser muito magra. Eu, desde sempre, fui muito magra, e assim, tem acho que uns 4 ou 5 anos que eu engordei, né, que eu estou bem mais gordinha do que o normal, mas eu era muito magra, sabe? Então eu usava 2 calças ali pra parecer mais gorda, enfim, né? Porque a gente fica olhando, uma coisa que eu falei no outro vídeo, eu repito, porque é muito importante, não ficar se comparando com pessoas diferentes de você, sabe? Você olha uma pessoa ali que tem um corpão e tal, você pensa, nossa, eu sou muito magra, ou eu sou muito gorda. Sabe, busque referências, inspirações de mulheres que são como você. E é muito importante que a gente consiga ver beleza em pessoas que são como nós, para que a gente consiga, já que a gente não consegue olhar muitas vezes pra gente e achar essa beleza, a gente começa, porque dessa forma a gente vai começar a olhar e falar, nossa, essa pessoa aqui que não tem um seio tão grande, ela é tão bonita, né? E começa a olhar pra você e falar, nossa, eu também posso ser bonita sem o seio grande. Ou eu também posso ser bonita com um seio grande. Ou eu também posso ser bonita mais gordinha. Eu também posso ser bonita mais magrinha. Se a gente não estiver bem lá dentro, não há nada que a gente faça externo que vá melhorar, que vai resolver esse problema. Como eu disse, o silicone ele não resolveu o meu problema de autoestima. Não foi colocando silicone que eu me tornei uma pessoa mais segura. Eu só me tornei uma pessoa mais segura comigo, né? Com a minha beleza, enfim.
quando eu descobri quem eu sou de fato, né? Que eu não preciso ser a pessoa mais perfeita do universo para achar algum valor em mim. Então, é importante você trabalhar isso dentro de você. Outra coisa que perguntam também é em relação ao pós-operatório, né, gente? Cada pós-operatório é muito diferente. Eu vejo muito relato das meninas contando: tive muita dor, tive pouca dor. Cada um tem a sua, né, gente? Não adianta ficar comparando, assistir o meu vídeo e ir lá assistir o de outro e falar: alguém tá mentindo. Não. Cada um tem a sua experiência, né? Então, a minha experiência na primeira colocação de prótese, que foi ali tranquilo, o cortezinho por baixo, foi muito tranquilo, gente. Eu saí no mesmo dia, eu internei de manhã, fiz a cirurgia, fiquei algumas horinhas ali pós a cirurgia só pra ver se ia acordar tudo certo, enfim. Aí a moça me ajudou, a enfermeira, minha mãe tava comigo, né? Mas a enfermeira ajudou eu a colocar o meu sutiã cirúrgico, logo depois fui embora e foi muito tranquilo, gente. Eu não senti nada de dor, sabe? Nada, nada, nada. Eu nem tomava, assim, o remédio que o médico tinha passado, porque tava bem tranquilo. O único incômodo mesmo é pra dormir, essas coisas assim, mas não é dor, sabe? Dá mais dor muscular da posição que você tem que ficar do que a da cirurgia em si, né? No meu caso foi assim. Na primeira experiência, tá, gente? Na segunda experiência já foi um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu tive que fazer a mastopexia. O que é a masto, né, gente? É o tezinho que a gente precisa fazer pra tirar um pouco do excesso de pele, pra prótese ficar mais de pezinho ali e tal. Então, assim, os primeiros dias do meu pós-operatório, ele já é um pouquinho mais complexo, porque meu médico falou que eu não podia lavar por, sei lá, quase 20 dias ali essa região, né? Pra mim era muito incômodo, gente, era muito chato não poder tomar um banho de corpo inteiro. Então já é mais chatinho por isso. Eu também não gostava muito que o marido, né, ficasse vendo ali a situação, então eu tentava me virar sozinha, obviamente que ele me ajudava, mas eu ficava com um pouquinho de vergonha, porque não sei, coisa da cabeça, né? A gente gosta que o marido veja a gente linda, maravilhosa, e não ali toda, né, costurada. Mas enfim, o Igor sempre me ajudou super, mas esse negócio de tomar banho me deixava um pouco incomodada também. Além disso, gente, o corte é muito maior, sabe? E o que aconteceu comigo? Passava ali uns, sei lá, acho que foi uns 10 dias mais ou menos, que eu tava super bem. Eu até tava indo toda semana lá, né, fazer os curativos e tal. E a moça falava: nossa, como tá bonito, né? E realmente tava bem sequinho, maravilhoso. Que um belo dia eu saí pra fazer a drenagem e chegou lá e a moça falou: olha, tá vazando aqui no sutiã, né, e tal. Aí ela falou assim: olha, eu nem vou mexer muito, vai no médico pra ver, né. Daí no dia seguinte continuou vazando e, resumindo, lá o médico falou que eu ia ter que fazer punção, que eu tava com hematoma. Hematoma é o sangue mesmo, né, que fica parado ali, acumulado. E eu tive que fazer 5 sessões de punção. Punção é o que, gente? É uma agulha que o médico que faz a eco ali coloca, né, e perfura ali e tira com a agulhada aquele sangue que tá parado ali. O meu médico havia dito que se eu não conseguisse retirar todo esse hematoma com as punções, eu ia ter que abrir de novo, limpar tudo e recolocar a prótese. Enfim, eu não precisei ficar com dreno, nada. Eu acho até que se eu tivesse colocado dreno nessa cirurgia, talvez eu não tivesse tido hematoma. Mas assim, eu sou muito leiga, eu não sei, então é um achismo. Mas enfim, gente, graças a Deus, com a 5ª sessão de punção, a gente conseguiu eliminar todo o sangue que tava ali parado. Tinha ficado bem pouquinho, que ele falou que o próprio corpo ia absorvendo, né? Então foi um pós-operatório dessa segunda colocação de prótese. Foi chato, foi bem chato, foi bem dolorido. Teve uma vez, antes de fazer essas sessões, o médico abriu lá no consultório mesmo, sabe? Fez manualzão, assim, então foi bem desagradável. Eu já senti mais dor, porque teve que ficar abrindo, mexendo. O médico, durante a sessão de punção, ele enfia a agulha, ele fica apertando muito o seio pra poder pegar todo esse sangue. Então é bem dolorido, é chato, sabe? É desgastante, e daí fica naquela incerteza
Será que vai sair tudo? Será que não vai? Será que eu vou precisar abrir de novo? Enfim, outra coisa também, gente, que foi meio tensa nessa cirurgia foi a cicatriz, a cicatrização. Nunca tive problema com cicatrização, inclusive cicatrizou e cicatrizou bem. O que aconteceu? Ficou larga, eu precisaria fazer retoque dessa cirurgia. E é super normal, pelo que eu pesquisei, tá, gente? É nessa cirurgia de mastopexia ficar essa cicatriz um pouco mais larga, tá? Então eu já ia ter que fazer esse retoque e tudo. Mas eu tive uma péssima notícia nesse intervalo entre esperar me recuperar bem pra daí fazer o retoque, que é que eu já estava tendo contratura capsular. Então, em um ano ali de cirurgia, eu já estava com a segunda contratura capsular. Então, eu já vou entrar nesse assunto com vocês, explicando, né, o que é, enfim, como que eu descobri. Então, assim, gente, a minha primeira prótese, o médico havia dito que ela duraria de 10 a 15 anos e só então eu precisaria fazer essa troca. Mas com 7 anos eu precisei fazer a troca dessa prótese porque eu sentia assim que estava um pouquinho mais duro o seio, mas eu não tinha absolutamente nada de dor. Mas eu fui só pra dar aquela olhada, ver o que estava acontecendo. Aí eu descobri que eu estava com contratura de grau 2, que é uma contratura de grau leve. O que é a contratura, para vocês entenderem, gente? Quando a gente coloca a prótese de silicone, o nosso próprio organismo já forma em volta da prótese uma camada, né, para proteger, porque ele entende que é um corpo estranho, então forma essa camada protetora, né? Em alguns casos, na maioria, né, dos casos, só fica ali aquela película em volta para proteger o corpo, enfim, o corpo entende que deve proteger daquele objeto estranho ali. E beleza, a vida que segue e assim continua tudo certo. Mas em alguns casos o corpo continua combatendo aquele objeto estranho ali, aquele corpo estranho no corpo. E ele começa a pressionar, tipo, apertar essa prótese. Em muitos casos, dependendo do grau, começa a causar, começa a deformar o seio, começa a ter dor, a pessoa começa a ter dor e etc, né? Então, o meu era grau 2, então eu só sentia, não era visível, olhando as próteses estavam normais, mas pegando no seio, eu sentia que estavam um pouco mais duras. E o médico falou, olha, é importante que você troque o quanto antes, porque vai piorando, né, com o tempo, essa contratura. Então, como eu já tinha acabado de ter filho e tudo, aí eu falei, então eu vou trocar já queria, né, fazer a substituição, colocar um pouquinho maior, porque, né, aí eu já tinha ganho um pouquinho mais de corpo, queria colocar um pouquinho maior. Aí foi isso, gente, eu fui lá, daí fiz a avaliação, o médico falou que eu ia ter que fazer massa por causa da pele, blá, 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 blá. E coloquei a segunda prótese. A primeira prótese eu coloquei 275 e a segunda foi 375 ml. Eu confesso que me incomoda um pouco porque eu tenho muita dor nas costas, porque é bem pesadinha, sabe? Mas enfim, voltando aqui à contratura capsular, já nesse primeiro ano de prótese dessa segunda colocação, eu já comecei a sentir o peito muito duro. Primeiro começou em um dos lados, depois já passou pro outro também. E muito duro, muito mais duro do que da primeira. E do nada eu comecei a sentir muita pontada no seio. E daí teve um dia que eu tava fazendo luta lá na academia, fazendo jiu-jitsu. E com o contato do corpo, eu senti muita dor. E eu fiquei assim, quase um mês com aquela dor assim, no seio, sabe? E aí eu já fiquei preocupada, fui no médico de novo, ele pediu uma ressonância da mama, que é um exame horrível de fazer, gente, horrível mesmo, bem constrangedor. Mas enfim, eu fiz esse exame e daí deu que eu estou com contratura capsular de 3 para 4 já. Então já é um nível bem mais alto, bem mais preocupante do que da primeira, tá? Foi então que eu já tomei minha decisão que eu quero explantar mesmo as próteses. O que é explante? Explante é a retirada dessas próteses, tá? Por que eu tomei essa decisão assim tão, né, entre aspas, radical? Né? Porque como eu já tive 2 vezes a contratura capsular,
provavelmente se eu colocar de novo, eu tenha também. Não que é 100% de certeza, eu posso não ter, mas é que eu não quero correr o risco. Porque o que acontece? Cada cirurgia que a gente faz na mama, a gente perde mais tecido mamário. Né? Então, se, por exemplo, eu troco agora e rejeita de novo e eu tenho que fazer uma nova cirurgia, eu vou perder mais tecido. E quando eu decidir tirar de vez, aí eu vou ter menos tecido ainda. Então, pelo amor de Deus, não tem como, né, gente? Então é melhor se livrar disso logo, mesmo porque eu comecei a seguir uma página que fala, né, do explante de silicone. Tem muitas pessoas que têm complicações sérias com o silicone, até doenças autoimunes mesmo. Não existe nenhuma comprovação científica sobre isso, alguns médicos nem acreditam, mas muitas mulheres que tiraram a prótese tiveram melhoras em sintomas bem evidentes, assim, e eu tenho muitos desses sintomas, então até quando eu explantar a minha prótese, eu quero ver se isso melhora ou não melhora, pra eu poder dizer pra vocês, sabe? Porque é algo muito louco, né? E mexe muito com o corpo da gente. Mas o que eu posso dizer hoje pra vocês é que eu tô com contratura capsular. É algo que me incomoda demais, porque eu não consigo deitar de bruço, eu não consigo abraçar forte, né? Porque dói, porque machuca. Qualquer reladinha que as pessoas dão ali no seio já fica dolorido. Esses dias mesmo a Sofia tava brincando, eu e a Sofia brincando, ela bateu sem querer no seio e eu tô até agora com aquele lugarzinho que bateu bem dolorido, porque já tá dolorido, sabe? Volta e meia dá aquelas pontadas, aquelas fisgadas assim horríveis e é muito ruim, gente. E eu sendo sincera, eu tô só esperando passar essa questão de pandemia, disso, daquilo, pra poder fazer minha cirurgia, porque é muito incômodo, sabe? Parece que cada vez vai piorando mais, sabe? E eu tô super bem, gente, em relação à autoestima, eu vou ficar sem seio, não sei o que. Eu vou enxertar gordura, porque, como eu já tinha dito, eu já tinha pouco seio. E imagina agora, depois de todas as cirurgias, né? O meu tecido mamário é muito pouco. Então eu conversei com um especialista, e ele é especialista em explante, ele é especialista em mulheres com problema nas mamas mesmo, de câncer, reconstrução mamária. E ele falou que a gente vai fazer aqui um enxerto de gordura e que tende a ficar ali com metade do que eu tenho hoje, mas que vão ficar bem ok, bem tranquilinhos. Então assim, eu tô bem tranquila, bem descansada, porque eu acho que chega num ponto assim, gente, que o fato de você estar sentindo dor, sabe, de incômodo, você não poder dormir do jeito que você gosta, você poder abraçar as pessoas, eu acho assim que se livrar desse problema vai ser assim uma bênção, independente do que virá, sabe? Porque eu acho que a saúde, uma coisa que eu entendo hoje, assim, a Karina de hoje entende, é que a saúde é em primeiro lugar antes da estética. E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não me preocupo com a estética, porque eu sou uma pessoa que gosta, né, de me tratar, de me cuidar, de estar bem. Mas, medindo ali, colocando na balança uma coisa e outra, eu prefiro ter saúde para cuidar da minha filha, para ser uma mulher feliz, que sem saúde a gente não é nada. E é isso, gente, eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história com a prótese de silicone, tirar algumas dúvidas de vocês, né, porque muita gente nunca nem ouviu falar de contratura capsular, alertar vocês que a contratura capsular não dá só, né, em seguida da colocação. A rejeição não acontece só, coloquei, rejeitou, não, pode demorar anos. Uma coisa que é bem importante ressaltar aqui, gente, nesse vídeo, é que prótese nenhuma até hoje, por mais que os médicos digam, é vitalícia, sabe? É pra sempre. Não existe isso, sabe? Inclusive, se você lê atrás da prótese, inclusive se você já tem prótese, vai lá ler o manual da sua prótese. Porque quando eu comecei a estudar sobre isso e eu fui ler nem sei se é manual que fala, né? Mas enfim, aquele caderninho que vem junto com a prótese ali, gente, ali já fala. Gente, se você quer muito colocar próteses, pra você é um sonho, é algo que vai fazer diferença, sabe, pesquisa bem, sabe, sobre o assunto, coloca na balança o pró e o contra disso tudo, sabe, e que nem eu falei pra você, trata primeiro, assim, teu coração, a tua autoestima,
sabe? Busque a tua identidade, pra daí você tomar essa decisão. Se ainda assim você falar, não, eu posso ficar ainda melhor, né, com a colocação da prótese, pesquise um bom profissional, busque assim, a melhor prótese que tiver no mercado, tome todos os cuidados, né, para que você não tenha nenhum problema, busque informações sobre a tua saúde, se você tem algum problema autoimune que a prótese possa alavancar. Então, assim, conheça o teu corpo antes de tomar alguma decisão, sabe? Eu confesso pra vocês que, assim, esteticamente a prótese ficou bonita, sabe? Os meus seios, eles estão bonitos, tirando a questão da cicatriz, mas pra mim não valeu a pena, sabe? Olhando hoje pra tudo que eu passei e pro que eu tenho que passar, pra mim não valeu a pena. Então coloca na balança, se pra você valer a pena, vai e luta pelo teu sonho. E é isso! Eu espero que esse vídeo sirva de informação pra você, pra te ajudar a tomar essa decisão. Manda pras amigas que também têm esse sonho, que também estão buscando conhecimento aí sobre o silicone. E é isso. Que Deus abençoe vocês e um beijo!